Olá, começa agora mais um Atualidades do Campo. Teve início no mês de abril o curso de extensão em nutrição de bovinos leiteiros. O curso tem como objetivo capacitar estudantes e profissionais com interesse ou atuantes na área de produção animal. O primeiro módulo do curso terá um total de 11 encontros. A nutrição animal é um tema muito a ser debatido, já que está diretamente relacionado com a produção final. Em um sistema de produção de leite, a alimentação do rebanho tem um custo efetivo representativo, podendo representar até 70% do custo total da alimentação das vacas em lactação. Pensando nessa necessidade, é que o curso de extensão veio para auxiliar esses acadêmicos. E esse curso ele vem atender uma demanda da região, né, que é a nutrição de bovinos, o manejo da alimentação de bovinos de leite. E o que acontece? Durante a graduação de medicina veterinária, a gente tem algumas disciplinas, né, que abordam essa questão. Temos a nutrição animal, mas é uma nutrição animal básica, né, que fala um pouco de cada espécie. Fala de nutrição básica, fala um pouquinho de nutrição de equinos, de aves, de suínos, de bovinos de leite, bovinos de corte. E aí a nossa ideia foi então a gente aprofundar um pouquinho mais, né, falar um pouquinho mais sobre a nutrição de vaca de leite, de bovinos de leite, né, da terneira, da novilha, da vaca em lactação, para que os nossos alunos saiam, né, aqui da universidade com uma visão, né, mais completa, com um entendimento mais completo dessa questão de alimentação. Cristiano Zerbielli é egresso do curso de Medicina Veterinária da Unicruz e será o responsável pelos 11 encontros que o curso de extensão vai proporcionar aos alunos. No primeiro encontro, já destacou a importância de uma alimentação rica em nutrientes para melhor qualidade de vida para os animais, quanto uma produção mais rentável aos produtores. A nutrição de bovinos, ela está muito relacionada com a saúde dos animais. Então, basicamente, está aí a importância da gente saber identificar quando um animal está bem nutrido e quando que a gente também consegue otimizar a sua produção. Afinal de contas, a rentabilidade do sistema é hoje um dos fatores decisivos para os produtores se manter dentro da atividade. Até o mês de julho, tópicos avançados de nutrição animal como a fisiologia de ruminantes, elaboração de dietas e estudo de carboidratos estarão entre os assuntos abordados no curso, que pretende qualificar ainda mais os profissionais. Eu acho que é sempre muito válido, né, a gente estudar, a gente se aprofundar nessa área, né, e o profissional ele vai sair mais capacitado, mais preparado, né. Eu diria para ti que a nutrição ela é um dos pilares da produção animal, né. Eu acho que sem comida, sem nutrição a gente não tem produção, a gente não tem reprodução, né. Então acho que tudo começa aí com alimentação. Para você que é formado nas áreas de agronomia, administração, ciências biológicas, medicina veterinária e zootecnia, a Unicruz está com inscrições abertas para o mestrado profissional em desenvolvimento rural. O curso tem por objetivo oferecer aos profissionais a oportunidade de formação técnico-científica e possui 3 linhas de pesquisa: a gestão do meio rural, a produção animal e produção vegetal. O mestrado tem duração de 25 meses e as inscrições podem ser feitas no portal de inscrições da Unicruz. Mais informações sobre este mestrado profissional em desenvolvimento rural você pode obter através do site unicruz.edu.br/mestrado rural ou então pelo telefone 3321-1656, com a coordenação da pós-graduação. Agora nosso assunto é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Esse cadastro é um registro público eletrônico e é uma exigência do novo Código Florestal e obrigatório para todas as propriedades, independente do tamanho. O prazo para os agricultores que ainda não fizeram este cadastro está se esgotando, já que o último dia para o envio do CAR é dia 6 de maio. Então, se você ainda não fez o cadastro, confira algumas informações. Para fazer o cadastro ambiental rural, você deve fazer o preenchimento dos dados eletronicamente pelo site www.car.gov.br. A primeira etapa é baixar o programa Módulo de Cadastro e instale no seu computador. E logo após, selecione o estado em que seu imóvel está localizado. O próximo passo é baixar as imagens de satélite disponíveis para o cadastramento. Em seguida, é a hora de fazer o cadastro do imóvel. O CAR é composto de dados pessoais do proprietário, além de dados cadastrais e da localização georreferenciada das áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas de uso restrito.
Após finalizar o cadastro ou retificação do imóvel rural, é necessário enviá-lo ao SICAR para emissão do recibo de inscrição do CAR. Os produtores que não se cadastrarem até o dia 6 de maio poderão ter uma série de dificuldades. Irão perder o benefício de conversão de multas, as atividades podem ser embargadas, o proprietário pode ser processado por crime ambiental e, além disso, os bancos não vão mais conceder crédito agrícola para os proprietários que não estiverem cadastrados. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem poder de definir a safra brasileira de soja, segundo o relatório publicado pelo site de consultoria INTL FC Stone. E a safra de soja deste ano promete trazer grandes números. Os agricultores estão esperançosos que essa seja mais uma super safra, já que as chuvas foram abundantes em janeiro, criando condições favoráveis para o desenvolvimento saudável das plantas, e o mês de fevereiro, as precipitações ficaram abaixo da média histórica, mas com volume suficiente para as lavouras permanecerem em ótimo estado. Eu conversei com um professor do curso de agronomia da Unicruz, que fez uma análise sobre esse quadro da safra de soja no ano de 2015, aqui na nossa região. Neste ano, nesta safra, nós tivemos a ocorrência de um fenômeno já bem conhecido de todos, né, que é o chamado fenômeno El Niño, que nos proporcionou a ocorrência de uma boa distribuição pluviométrica durante o período de cultivo da soja. E, em decorrência disso, a expectativa que se tinha é de que tivéssemos uma safra em boas condições. Mas no momento em que há uma distribuição hídrica durante o ciclo, né, em condições favoráveis, é que aparecem, às vezes, alguns problemas. Foi o que ocorreu. Eu acho que houve um momento de distribuição muito alta, ou de uma frequência muito grande de períodos de chuva, que favoreceu o desenvolvimento vegetativo da cultura. Então, quando se desenvolve muito a parte vegetativa da planta, é evidente que há, em decorrência disso, né, um detrimento na parte reprodutiva. E o que interessa em termos de soja é o grão. E o grão é um aspecto reprodutivo. Ele advém, então, da reprodução, né, das flores, do florescimento na planta. E em oportunidades assim em que há suficiência de disponibilidade de umidade no solo, via, evidentemente, períodos de chuva, o que ocorre? Ocorre uma evidência de alguns outros problemas, como eu estava falando. Um deles seria o manejo da cultura. Fica evidenciado, por exemplo, que um ano que tinha todas as perspectivas de boa safra serem, às vezes, frustrado por um problema qualquer. E, no caso, nós poderíamos citar aqui o caso da ocorrência da ferrugem da soja. Então, algumas lavouras que tinham todas as condições de ter alta produtividade não o tiveram em função do ataque, né, desse fungo, chamado o fungo causador da ferrugem, chamada ferrugem asiática da soja, e que tem, sabidamente, né, uma possibilidade de causar danos na possibilidade de produção. E foi o que ocorreu. Então, muitas lavouras estiveram frustradas a expectativa, né, e a prospectiva de produtividade alta em função da ocorrência de ferrugem. Sabe-se que, e os agricultores sabem disso, e muito mais ainda os técnicos, né, sabem disso, que essa doença tem causado a necessidade, tem provocado a necessidade de um controle preventivo, muito mais que porque praticamente não existe um controle curativo, e qualquer descuido, né, nesse setor, então, há como decorrência uma redução na produtividade. Eu acho que esse é um fator a ser considerado. O outro é que nós não temos uma distribuição permanente de chuvas durante o ciclo da cultura, e na nossa região, em algumas micro-regiões dentro da região, se observaram, então, momentos em que houve um certo déficit hídrico. E esse déficit hídrico, ou seja, a falta de chuva, foi exatamente no momento crítico da cultura, que é o momento, né, de enchimento dos grãos. E esse é o período crítico em termos de deficiência hídrica. E isso aí também tem reflexo direto na produtividade. Então, o que você vê? Você vê informações de que nós tivemos algumas lavouras com excelente produtividade, e às vezes por uma questão de uma semana, porque aí também entra em jogo a época de semeadura, que não pode ser concomitante em todas as lavouras, e que fez com que então houvesse respostas diferenciadas, né? Às vezes numa mesma propriedade, no mesmo produtor, e muitas vezes com o mesmo sistema, né, de produção,
glebas ou lavouras, né, que tiveram alta produtividade e algumas um pouco abaixo. Só que é bom chamar a atenção, eu acho que a gente fica um pouco mal acostumado, né, quando a expectativa é grande, é de que hoje tem gente considerando uma safra de, vamos dizer assim, de 3.000, 3.500 quilos, que seria uma safra excelente, como uma safra um pouco frustrante. Na verdade, não é. A expectativa de alta produtividade, às vezes, é decorrência, né, da própria euforia, né? E toda a euforia é perigosa. A água é um dos bens mais valiosos da terra, mas nem sempre esse bem vem sendo cuidado de forma adequada pela população. O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária teve na última semana uma aula diferente, onde o tema norteador das discussões foi o controle e redução de perdas em sistemas e abastecimento de água aqui em Cruz Alta. Aproximar os profissionais atuantes no mercado de trabalho aos acadêmicos. Esse foi um dos objetivos propostos pelos professores do curso de Engenharia Ambiental aos alunos do 1º e 3º semestre. Isso é uma iniciativa, né, de aproximar mais o acadêmico, né, do profissional, né, aproximar mais a teoria da prática. E com isso, então, acho que torna, de certa forma, as próprias disciplinas, os próprios conteúdos trabalhados em aula mais palatáveis, mais atraentes para eles, né? E eu acho que isso acaba melhorando, né, o processo de aprendizagem e de ensino também. No encontro, eles tiveram uma palestra-aula com técnicas de operações da Corsã. O tema norteador das discussões foi o controle e redução de perdas em sistemas de abastecimento de água. Elas mostraram um pouco das rotinas feitas pela empresa e ainda abordaram a responsabilidade que a população tem em ter um consumo consciente, já que, segundo dados da própria Corsã, 50% da água tratada no Brasil é perdida. A gente tem que moderar, sim. A água é um bem finito, né? Nós aqui, especificamente na região, nós aqui, Cruz Alta, nós temos quase 45 anos de empresa em Cruz Alta e em 2005 acho que foi o racionamento, quase que o manancial secou Lajeado da Cruz e não faltou água, mesmo assim, né? Claro que agora o consumo aumenta, vem mais indústria, aumenta a população, tem um consumo diferente, mas mesmo assim o Lajeado sempre atendeu nós. Por enquanto está normal, mas mesmo a gente pede, ó, o que puder economizar, não desperdiçar, porque tem outros lugares que eles não conseguem nem beber água, né? Conforme dados da Organização Mundial de Saúde, em média, um brasileiro gasta 200 litros de água por dia, sendo que o recomendado são 50 litros. E são esses futuros engenheiros ambientais que precisam achar formas de modificar essa realidade. Nosso país aqui tem uma abundância, né? A gente tem uma riqueza de água, mas a gente também tem que ter essa consciência que isso não é para sempre, não é eterno. Então, e eles que são os futuros engenheiros ambientais, eu acho que eles têm que ter essa consciência e no futuro eles que vão trazer para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para a nossa região, essa consciência. O Atualidades do Campo de hoje termina aqui, mas se você aí de casa tem alguma sugestão ou alguma dúvida sobre algo relacionado ao campo, fique à vontade e nos mande um e-mail. O endereço está aí na sua tela. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima!